Então, gravando agora. Então, pessoal, essa é a nossa última aula referente aí ao dia 3, que foi na terça-feira, né, aqui até o dia 10 de novembro. E aí, fazendo uma pequena revisão, no caso até vou salvar aqui para não fazer besteira, a gente terminou o conteúdo de instrumento da parte de ótica. Vamos começar a parte de ondulatória, né, como eu já havia falado, a gente já terminou todos os conteúdos. Se quiser falar também, Marino, pode ir falando, não tem problema não. E aí, o que a gente viu? Vimos o efeito de lentes, né? Existe um fator interessante na lente que a gente chama de convergência. E vimos anteriormente que a lente ela pode ser convergente, que ela vai ter a parte no meio maior, mais gordinha do que o extremo, ou uma lente divergente, em que o extremo é mais gordinho que o meio. E aí, quando eu combino essas lentes, eu consigo ter uma amplificação maior. E essa convergência permite calcular isso. E é através da convergência que a gente tem aquele valor do nosso grau que a gente utiliza no óculos. Então, quando fala lá, por exemplo, no meu caso, que eu tenho miopia, eu acho que eu tenho 3 e pouco, agora não lembro, 2 e pouco. Então, a miopia é utilizada uma lente divergente e o sinal dela é negativo. Né? Então, se for hipermetropia, que é para longe, a gente utiliza o sinalzinho positivo. Então, através dessa combinação de lentes, é possível aumentar ou diminuir uma imagem, e isso pode ser utilizado em instrumentos ópticos. Um exemplo que a gente viu foi a câmera fotográfica, em que eu vou ter ali, através de uma lente ocular e objetiva, ela consegue captar, né, a imagem. Nesse caso aqui é um filme, mas muito antigamente se utilizava um filme fotovoltaico, né, como eu já expliquei para vocês. A parte de inicial, como nós enxergamos, né? Imagina que o nosso olho é um fundo preto, e aí conforme a imagem vai chegando no nosso olho, ela vai pigmentando, ou seja, vai formando igual como se fosse a TV, que são vários pontos, pixels. Tanto que se a luz ela for muito intensa, ela fica branca e ofusca a nossa visão. E a placa fotoluminosa, né? Ela apresenta essa sensibilidade. Então, se ela ficar muito exposta por muito tempo, ela acaba ficando branca. Por isso que existe uma sala específica para você revelar, né? Pelo menos antigamente era assim, né? Que era toda vermelha para poder revelar e tudo mais. Vimos o efeito do projetor. Ele se assemelha muito a um farol de um carro, onde eu tenho uma lâmpada, um espelho dentro dele, e eu tenho um filme onde está passando a imagem a qual vai ser projetada. Vimos o conceito de o efeito desse cara que é uma transparência. Isso aqui é bem antigo, eu cheguei a usar na minha época, não sei se você chegou a usar, Mariana. Então, basicamente você pegava uma folha, imprimia ela com um fundo transparente, e aí a luz ela batia por detrás dela e refletia na parede. Né? Hoje em dia a gente utiliza o projetor, é mais tranquilo. Vimos o conceito de lupa, né? A lupa ela vai tender a aumentar o objeto, só que ela só vai aumentar, como já vimos, a lupa é uma lente convergente, então ela só vai aumentar se tiver entre o foco e o vértice. Foco é onde todos os raios de luzes se concentram. Vimos o efeito de microscópio, que nada mais é do que 2 ou mais lentes, em que eles aumentam a ampliação da minha imagem. Né? Nesse caso aqui, o microscópio óptico ele aumenta pouco, aumenta uns 40 a 100 vezes, bastante. Mas se a gente for levar para o nível, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura, que funciona com o varrimento dos elétrons, ou seja, os elétrons vão passando sobre o material, você consegue ter uma ampliação de 2 a 3 mil. Né? É algo que permite com que você veja um vírus, por exemplo. É sensacional. E existe ainda o AFM, que é um microscópio de força atômica, que você tem uma ampliação absurda. Você consegue ver literalmente a nível estruturar. Ou seja, você consegue praticamente ver o átomo por átomo na estrutura. É surreal a amostra. Então, como que ele funciona aqui? Relembrando, eu vou ter uma lente objetiva, a setinha para fora significa que é uma lente convergente. Então, meu objeto ele vai ampliar e vai gerar uma imagem.
E essa imagem ela vai ser ampliada de novo por outra lente ocular. Então vou ter duas ampliações, aonde meu observador vai ver. O mesmo caso eu vou ter para a luneta, para o telescópio, só que diferente do microscópio, que é um objeto pequeno e perto, a luneta é um objeto longe. Então o conceito é basicamente o mesmo, só que a forma com que ele é posicionado é diferente. Então eu tenho um objeto pequeno, ele vai aumentar e vai aumentar de novo. Então repare que esse cara ele demanda de um espaço. E esse espaço é o que faz com que os telescópios sejam muito grandes. Existem sistemas mais complexos, como por exemplo os microscópios, que você consegue economizar esse espaço através de um caminho de espelho, né? Você faz com que a luz do espelho fique refletindo em vários pontos, e aí você economiza esse espaço. Mas geralmente o telescópio é bem alto. Chegamos a fazer alguns exercícios, e aí chegamos a ver o nosso problema de vista, né? Miopia é a pessoa que ela tem um olho, digamos, mais gordinho na ponta de cima, como se fosse tipo um ovo em pé. E na verdade, desculpa, é um ovo deitado. E isso vai fazer com que a imagem se forme antes. Então, é necessário utilizar uma lente divergente que vai jogar essa imagem, fazer com que ela se forme aqui atrás. Hipermetropia é o oposto. Então, nesse caso, é como se o ovo fosse em pé, né? Ou seja, a altura é maior do que a lateral. E aí você quer que ele convirja no ponto certo. Então uma lente convergente é adequada. Já o astigmatismo é quando você tem que na retina do olho ela é um pouco deformada. Ou seja, digamos que em vez de ela ser lisa, ela pode ter pequenas ondulações. Isso vai fazer com que a luz ela se perca ali naquele processo. Então o aconselhável para lentes, até botar aqui, ó, até o problema de astigmatismo, que seria utilizar lentes cilíndricas, né? E geralmente o astigmatismo são pessoas, eu acho que tem, né? Eu me lembro de um amigo meu que tem, mas se eu não me engano, astigmatismo geralmente você utiliza como uma lente. Eu acho que é muito difícil você encontrar um óculos para pessoas que têm astigmatismo, se eu não estiver enganado. Isso porque quando você coloca a lente é como se ele tapasse aquela irregularidade e ele formasse uma camada lisa. Então é muito mais fácil as pessoas que têm astigmatismo utilizar a lente, se eu não estiver falando besteira, do que utilizar um óculos. Se for o óculos, tem que ser um óculos com uma chapoca bem grossa. E aí a gente tem os nossos programas de visões, né, semelhante aqui. O interessante é que no nosso olho ele tem um ponto, que é um ponto cego. Né? Então, aqui a gente tem como que é o processo de visão. Na visão normal a gente vê tudo. Hipermetropia, quem tem problema para longe, para perto no caso, então ele não está vendo com exatidão o rapaz aqui, a criança. Astigmatismo é um borrão, porque é o lance da retina ali, né, da córnea. Já a miopia para longe, ele não vê direito o que tem longe. Então a formação do olho humano, como a gente já havia visto, esse aqui a gente já viu. E o interessante é que o nosso olho ele tem um ponto cego. O que é o ponto cego? É exatamente onde tem a terminação nervosa. Então existe até um experimento interessante que está aqui no link desse vídeo aqui, que se você olhar para dois objetos, né, ele tem um objeto aqui e tem outro objeto. Se você for, digamos, para o olho direito, fecha o olho esquerdo e vai com o olho direito e tenta aproximar nesse cara aqui. Quando você for ver, vai chegar um momento que esse cara aqui ele vai desaparecer. Por quê? É como se o centro da visão fosse esse cara e o outro objeto ele vai estar literalmente posicionado no ponto cego, que é onde a gente não vai estar vendo. Então, semelhante a nós, existem outros animais, né, que têm visões diferentes. Por exemplo, os animais que são em sua maioria herbívoros, eles são animais que são presas, né? Eles servem de alimento para os carnívoros. Então, geralmente esses animais eles têm os olhos um do lado do outro.
Por quê? No momento que você coloca um do lado do outro, isso permite com que você tenha um campo de visão muito maior. Então, para evitar qualquer predador que venha atacar ou algo do tipo, isso se torna interessante. Já os animais que são carnívoros, que precisam caçar a sua presa, eles têm os olhos na frente. Por quê? A vantagem de se ter um olho na frente, né? Por exemplo, aqui no exemplo que eu havia falado, por que eu falei no início que eu preciso fechar um olho para poder ver que esse cara vai desaparecer? Porque para esse olho aqui, ó, né, o olho esquerdo, digamos, ele vai funcionar o experimento. Mas se eu tentar para o olho direito, ele não vai funcionar. Então os dois olhos eles se complementam e por consequência eles literalmente tapam, né, essa falha que a gente tem. Sem contar que a visão ela forma como se fosse, ela permite ter uma definição melhor. Então para caçar é muito mais fácil, que você consegue ter, né, uma exatidão da presa e tudo mais, onde ela vai estar. Existem também os olhos dos insetos. Os olhos dos insetos eles são formados por vários dos sensores ópticos que a gente já estudou lá no início, quando a gente viu a parte de cores. E cada um deles, é interessante que cada um deles funciona de um processo diferente, enxerga uma cor diferente. Então, por exemplo, a parte de cima desse olho ele é mais voltada para a radiação ultravioleta. Ou seja, por quê? Porque o Sol vem de cima. Então, conforme o Sol vem de cima, esses insetos eles conseguem, né, identificar se está dia, se está noite. Não há necessidade dele ter esses sensores aqui embaixo. E aí, nessa lateral aqui, geralmente costuma ter os sensores coloridos, né, que é da visão da faixa visível, que a pessoa consegue enxergar do visível. E aqui costuma ter os sensores que são preto e branco, né? Qual é a grande diferença? O cérebro ele gasta mais energia, ou seja, ele demanda mais tempo para processar essa informação que é colorida. Então isso acontece com o nosso olho também. Se a gente for ver a nossa visão, nós não enxergamos colorido, nós enxergamos o centro colorido e o resto é só preto e branco. O preto e branco ele serve para a gente poder ver se o objeto está perto ou não. Um exemplo simples foi o que eu falei do olho. Se você tentar fechar um olho e com o outro tentar pegar um objeto, ou seja, tentar acertar algo, você não vai ter uma noção de profundidade. Por isso que tem que ter necessidade dos dois olhos. A gente tem aqui o efeito dos olhos dos felinos. Por que os felinos conseguem enxergar de noite? E por que eles são bons caçadores noturnos? Então aqui tem o exemplo de uma cidade, do campo de visão de 180 graus. Os felinos eles enxergam mais ou menos isso aqui, ó. Parece meio borrado. Mas isso porque o olho dele, que é em pé, ele serve exatamente para poder ajustar, né, a nitidez. Isso a gente viu quando a gente viu o funcionamento de uma câmera, né? Quando a gente viu especificamente o olho humano, vimos como se funciona ali o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é aquela partezinha da câmera que faz tchac, 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 que ela abre e fecha, ou seja, ela regula a entrada de luz. A mesma coisa acontece no nosso olho aqui. Então, no caso do gato, ele consegue regular esse diafragma para que ele possa enxergar de noite. E aí a gente tem essa visão, por exemplo. Então, por que eles são bons caçadores noturnos? Exatamente porque o olho dele fica muito mais sensível a qualquer radiação solar. E aí de noite nós estaríamos enxergando isso aqui. O gato, ou felino, tigre, né, leão, seja o que for, ele estaria enxergando dessa forma aqui. Lembrando que tanto o leão quanto o tigre são animais que enxergam preto e branco, eles não enxergam colorido, né? Até interessante, por exemplo, o touro. Quando a gente vê lá aquelas touradas com o cara vestido de vermelho e mexendo, ou a própria cobra, né? O touro ele não enxerga o vermelho. O que faz o touro partir para cima ou não é o movimento que o cara tem. Por exemplo, a cobra. Quando a gente vê lá, por exemplo, o Aladim, que o cara vai tocando a flauta e a cobra vai subindo. A cobra é surda, ela não escuta, mas ela sente a vibração. Isso que a gente vai começar a estudar. E aí, ela literalmente segue o movimento não pelo som, mas pelo movimento da flauta que o cara faz.
Se vocês repararem, o cara, quando ele toca uma flauta, né, ele nunca toca parado, ele toca se movimentando, seguindo o movimento da cobra. Geralmente costuma ser uma nágina, que é venenosa. Então a gente termina por hoje conceito de ótica. Alguma pergunta, Marina? Show de bola. E aí, então, quem faz isso na verdade é o cristalino, né? O cristalino, que é esse cara aqui, ó, ele se autoajusta, né? Ele é literalmente uma retina, né? Ele é um gel, digamos assim. E aí nós temos esse cara que está mais escurinho aqui, é o que a gente chama de músculos aciliares. Os músculos aciliares, eles são responsáveis por fazer com que o nosso cristalino ele se transforme em uma geometria que seria esse cara para uma geometria que seria esse cara. E aí é o que permite com que a pessoa possa ajustar o foco da visão. Tanto que quando a pessoa fica mais velha, ela começa a ter dificuldade, começa a utilizar óculos exatamente porque os músculos aciliares ficam mais fracos, né? Como qualquer músculo do corpo que perde a rigidez, ele vai perdendo a rigidez e ele vai ficando mais fraco, então o corpo ele não consegue mais moldar esse olho e aí a pessoa acaba tendo que utilizar óculos, né? Em teoria é essa, mas também existem vários sensores, né, que refletem. É bem interessante essa parte do olho humano, né? Até porque não, é absurdo. Tanto que eu estava vendo que, por exemplo, o nosso olho ele representa, se eu não me engano, é como se fosse uma câmera de 40, 50 megapixels, né, para a gente ter uma noção mais ou menos. Ou seja, é uma definição muito grande, né? E é aquela coisa, toda questão evolutiva, né? Nós nos adaptamos a esse espectro de radiação que a gente chama de radiação visível. Mas existem aí pessoas que conseguem enxergar, outras, né? Existe o que a gente chama de sistema sinergético, que são pessoas especiais. Por exemplo, quando você é criança, você tem todos os sentidos misturados em um só. Então, é o que a gente tem, por exemplo, quando a gente associa o cheiro de uma comida e começa a salivar, sente o gosto dela na boca. Significa que é um sistema sistésico. Agora esqueci qual é o nome certinho. Mas sinestésico, muito obrigado. Então você une basicamente esse gosto com o cheiro. E aí existem umas pessoas que elas conseguem unir a visão com o cheiro. Ou seja, através, por exemplo, da palavra, né, a pessoa ela sente um gosto para cada palavra que fala. É muita doideira. O cheiro para ela representa uma cor, né? Então tem pessoas que conseguem se utilizar disso. É bem interessante. A pessoa fala que aquele cheiro parece um vermelho, algo do tipo. É muito interessante essa parte, assim, essa parte evolutiva, né? Que foi, no caso eu não falei com essa turma, mas até falei do pessoal que mora no Nepal, né? O próprio sistema cardíaco vascular dele que faz com que ele possam respirar menos oxigênio, né? Consiga respirar em altas altitudes e tudo mais. E aí, o que a gente vai começar a estudar agora é outra parte da física, que é a parte de ondulatória, ou seja, é o estudo e comportamento das ondas. Ou seja, o que é uma onda? Onda é qualquer sistema ou mecanismo que apresenta uma repetição. Então eu posso trocar, por exemplo, eu posso utilizar aquele relógio Cuco. Eu posso utilizar aquele relógio Cuco como sendo
uma onda, né? Se eu for analisar o movimento dele, ele pode ser utilizado como uma onda. A onda do mar pode ser utilizada como uma onda, né? O fato, por exemplo, se a gente pode analisar uma corrida, por exemplo, ela pode ser utilizada como uma onda, né? Existem vários meios isso que eu posso transformar ele numa onda. Por que eu faria isso? Exatamente porque quando a gente estuda a onda, isso possibilita com que eu possa utilizar equações e parâmetros que para alguns esquemas elas se tornam muito mais simples, né? Muito mais interessantes, muito mais simplificados, digamos assim. Então, deixa eu ver aqui. Então, como exemplos ali, a gente tem a própria onda. Temos a onda do mar, é uma onda. Temos a onda sonora, o som é uma onda. A luz é uma onda. Tudo que a gente estava estudando é uma onda. E até a própria onda de rádio, que a gente já estudou sobre todo o efeito de radiação. Então, basicamente a onda ela pode ser dividida em dois tipos: as ondas transversais e as ondas longitudinais. Ondas transversais são ondas que o movimento dela é perpendicular, o movimento de uma partícula é perpendicular ao movimento da onda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com perpendicular? Pensa no seguinte, pensa numa corda. Deixa eu ver se eu pego aqui. Então pensa numa corda. Imagina que eu tenho essa corda aqui, que eu vou colocar para vocês. Opa. E aí eu tenho o seguinte. Nessa corda, imagina que eu faço exatamente igual que tem aqui. Vou fazer uma onda. E aí o que vai acontecer? Simplesmente, repara que se eu amarrar, digamos, uma fitinha em um determinado ponto. Se eu amarrar uma fitinha aqui, o que vai acontecer com essa fitinha? Essa fitinha ela vai se mover para cima e para baixo, mas a onda ela está se movendo para frente e para trás. Então o movimento da onda ela é perpendicular ao movimento da partícula que está ali na onda. Então isso torna a onda ela uma onda transversal. E aí eu posso ter uma onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Onde o movimento da partícula é paralelo ao movimento da onda. Ou seja, se eu tiver uma situação em que o movimento da partícula é um movimento paralelo ao da onda, por exemplo, vou botar ali depois os exemplos, uma mola, aqui eu vou ter exatamente o sistema de uma onda longitudinal. Então repara aqui no que eu estou fazendo. Nesse primeiro caso, quando eu gero uma onda, a partícula vai se movimentar para cima e para baixo, enquanto a onda se movimenta para frente e para trás. Já no caso da onda longitudinal, eu vou ter o contrário. Eu vou ter que ela vai se movimentar para frente e para trás, e a onda também vai se movimentar para frente e para trás. Então essa é a grande diferença entre onda longitudinal e transversal. E aí, como parâmetro, nós temos que a onda longitudinal, ou melhor, a onda transversal, nós temos como exemplos temos, por exemplo, a onda do mar,
Né? Já reparou que quando você está no mar, a onda vai e volta, você sobe, desce, mas a onda não te leva? É um exemplo de onda do mar. Nós temos aí, por exemplo, a onda em uma corda, é um exemplo. Né? Existem vários mecanismos, né? Temos, por exemplo, a luz, é uma onda. A vibração a gente pode considerar como uma onda, ou seja, o que é vibração? Quando você liga o carro fica tremendo, fica né, que o motor está ligado. Você tem uma onda e a gente pode considerar isso como uma onda transversal. Já uma onda longitudinal, um exemplo claro que a gente tem foi ali a onda numa mola. E nós temos também o som. Né? O som é um grande exemplo de uma onda longitudinal. E aí a gente tem a grande característica dela. Nas ondas transversais, não há necessidade de meio para se existir. Ou seja, ela não depende de nada para existir. Ela pode existir exatamente no vácuo, que é o que acontece com a luz. A luz que chega até nós, ela está no vácuo. E aí é diferente, por exemplo, da onda longitudinal, porque na onda longitudinal, ela necessita, na onda longitudinal, a necessidade de um meio para se existir. Logo, não se existe o som no vácuo, ou seja, no espaço. Então, quando a gente vê lá o filme de Star Wars, né, Star Trek, algo do tipo que a gente vê aquelas guerras, né, e vê o barulho, aquele som não existe. Né, literalmente é um silêncio absoluto. Isso porque o som, a gente vai ver mais para frente, mas o som ele funciona movimentando e deslocando o ar. Né, ele funciona como se fosse ele desloca, ele cria diferenças de pressão no ar. Em resumo, é isso. E aí, como que a gente classifica, né? A gente já classificou a onda, mas quais são as características de uma onda? Como que a gente analisa uma onda? A onda, por ela ser um movimento que sempre se repete, ela vai ter alguns pontos interessantes. Então aqui, ó, ela vai ter o que a gente chama de comprimento de onda. Deixa eu botar aqui. A onda ela apresenta o que a gente conhece como comprimento de onda. O comprimento de onda é dado por esse cara aqui, que é um Y de cabeça para baixo. Esse Y de cabeça para baixo ele tem um nome, é chamado de lambda. E a unidade de medida do comprimento de onda ela é dada em metros. Então eu vou botar aqui com calma. Então, deixa eu ver a onda ela apresenta. Então ela vai apresentar o comprimento de onda. E aí, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda, ele nada mais é do que uma distância entre dois pontos que se repetem na onda. Então, aqui eu estou analisando, por exemplo, dois picos de uma onda. E isso é o meu comprimento de onda. Se eu estivesse analisando esse vale aqui, ó, também seria meu comprimento de onda. Se eu estivesse analisando essa parte que ele está descendo, também seria meu comprimento de onda. Então, além do meu comprimento de onda, existe outro cara que é chamado de frequência. A frequência ela é dada por uma letra F e a unidade de medida dela é um Hz chamado em Hertz. E ela representa a quantidade de vezes que a onda se repete em 1 segundo. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, para a parte de acústica, né? Quando a gente vai ver som ou algo do tipo. Que a gente vê lá, por exemplo, lá, ele é em 440 Hz. Então, essa parte de acústica a gente vai utilizar bastante a frequência. Outro ponto interessante é o que a gente chama de período, que é dado por T. Nesse caso, ele é um T minúsculo, né? Como eu já havia falado, na física, isso não é uma regra,
mas é mais como se fosse uma forma de escrever. Quando a gente está lidando com temperatura, a gente utiliza a letra T maiúscula, e quando a gente lida com tempo, a gente utiliza a letra T minúscula, né? Só por questão para a gente poder distinguir. Claro que a gente não vai misturar aqui temperatura com tempo, mas caso vocês vejam. Então, o tempo no sistema padrão é medido em segundo, e ele é semelhante ao que a gente tem no comprimento de onda, só que ele mede o tempo que a onda demora para se repetir. Ou seja, repara que no meu comprimento de onda eu vou ter exatamente a distância que ele se repete, já o meu período eu vou ter o tempo que ele demora para se repetir. E por último, nós temos a velocidade. Quer dizer, ainda temos amplitude ali também. Mas a velocidade, ela é dada em metros por segundo, né? Letra V. E ela é a velocidade da onda. Vou botar aqui. E o último, que é essa letrinha A aqui, a gente chama de amplitude. Então, amplitude é a letra A. Ela pode ser dada em metros também, porque é uma medida de distância. E ela representa a distância do vale, ou seja, ele representa a distância de uma extremidade, seja pico ou vale, até o eixo central dele. Né? Porque se a gente reparar, a onda ela fica se repetindo em torno de uma linha. Essa linha é o nosso eixo central. E aí, a mesma altitude que ela vai ter vai ser o mesmo vale que ela vai ter. Então, a mesma altura, a mesma amplitude. Então, a amplitude, quando a gente lida com som, que a gente vai ver lá mais para frente, ela basicamente é ela que vai ditar o volume de um som. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu falo que o meu volume está baixo ou está alto, isso não se refere se a pessoa está gritando ou falando baixo. Isso se refere à frequência do som. Se o som é agudo ou grave. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Mas quando a gente está querendo aumentar, por exemplo, digamos que eu quero aumentar o volume do som, né? Eu utilizo o quê? Eu utilizo um amplificador. Pensa na guitarra. Para a guitarra aumentar o som dela, ela utiliza o amplificador. Amplificador vem de amplitude. Então ela vai aumentar esses caras aqui. Então como que eu relaciono essa onda, né, esses caras, todos esses termos? Então repara, eu tenho exatamente a velocidade de uma onda, eu tenho exatamente a distância e eu tenho o tempo. Se a gente for analisar lá na mecânica, velocidade é igual a distância dividido por tempo. Então, se a gente for analisar esse conceito, quem é a nossa medida de distância, né, na nossa onda? É a amplitude. Né? No caso, desculpa, a amplitude é uma medida de distância, sim, mas a gente está analisando pelo comprimento de onda, porque ela está andando para frente. Nesse caso, é uma onda transversal. Então, a distância ela vai ser o nosso comprimento de onda. Então, analisando, vou botar aqui, lembrando do conceito de velocidade em mecânica, temos que a velocidade é a distância sobre o tempo. Ou seja, o que eu posso dizer desse cara? Eu posso dizer que a minha velocidade é o próprio v. Eu posso dizer que minha distância, vou botar normal, é o meu comprimento de onda. E o meu tempo vai ser o meu período. Então,
Lembrando aqui que período é o tempo que ele demora para se repetir. Então, por exemplo, é o tempo que ele demoraria para dar uma volta, digamos, em uma corrida, né? Seria o tempo que ele demora para dar uma volta completa. E aí, velocidade é o nosso v. Comprimento de onda, a gente já viu que é aquele y de cabeça para baixo, que existe um nome próprio para ele, que é dado em lambda. Cadê? Ele geralmente fica nas letras gregas. Aqui. E o nosso período, que é o nosso t. Então eu posso dizer que a minha velocidade é lambda sobre t. Ou eu posso dizer um pouquinho melhor. O que é frequência? A frequência é a quantidade de vezes que esse evento se repete em um segundo. Então vamos fazer uma analogia. Digamos que eu tenha, sei lá, um carro, né? O motor do carro, e o motor está funcionando lá. Então digamos que o motor ele opera a cada segundo, ele faz 5 ciclos. Ou seja, ele repete o movimento 5 vezes em um segundo. Então a gente pode estimar que ele vai ter uma frequência de 5, né? Ou seja, vai ter 5 Hz de frequência. A cada segundo ele fez 5 vezes esse movimento. Se eu for pensar em segundos, como que eu analisaria isso em segundos, né? Então eu posso pensar como sendo lá 1 minuto, posso pensar que ele vai pegar esse tempo e eu vou dividir por 5. Então, por exemplo, 1 segundo dividido por 5 vai dar 1/5. Concorda comigo? Né? Então, minha frequência ela pode ser dada como 1 sobre período. Uma outra forma de resolver. E aí, se a gente for substituir as duas equações, nós obtemos a primeira equação que a gente analisa, que é exatamente que a frequência, a velocidade, é nosso v igual a lambda f. Então essa é a primeira equação que a gente vai analisar, lambda vezes f. Então qualquer velocidade a gente pode interpretar dessa forma aqui. Dúvidas, Marina? Alguma pergunta? Então, só para a gente fechar e não se estender por muito tempo, vou fazer uma questãozinha simples com vocês, para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó. Será que eu posso utilizar isso? Não. Relaxe, de boa. Então, ó, só para poder fechar a aula com um exercício, esse aqui bem simplesinho. Então ele fala o seguinte: o som mais grave do ouvido humano capaz de escutar possui comprimento de ondas igual a 17 metros. Sabendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Então vamos lá, como que eu resolveria essa questão? Então a única fórmula que a gente vai utilizar é esse cara aqui, ó. Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Então vamos lá, eu vou utilizar esse cara. Primeiro passo sempre quando a gente for resolver qualquer questão de física: identificar o que eu quero e o que eu tenho. Então, o som mais grave de ouvido humano é capaz de ouvir um comprimento de onda tal. Então, ele já me forneceu o comprimento de onda. E aí eu tenho que identificar que o comprimento de onda, das 3 letrinhas, ele vai representar quem? O nosso lambda, 17 metros. Então já tem um deles. Depois ele fala que a velocidade é de 340. Então, 340. Então repara, ele está me pedindo quem? Ele está me pedindo a frequência. Eu tenho V, eu tenho lambda, eu acho F. Então beleza, já sei como resolver. Segundo passo para resolver qualquer questão de física: olhar a unidade de medida. Olha lá, minha velocidade é metros por segundo. A cada 1 segundo ele anda 340 metros. Então, como a minha distância está em metros e aqui também está em metros,
Então não tem problema nenhum substituir. Então aqui eu vou colocar 340, comprimento de onda 17, 17 está multiplicando, passo dividindo. Então eu vou ter que esse cara, 340 dividido por 17, isso aqui vai dar 20. Então a frequência ela é igual a 20 Hz. Ou seja, letra D. Alguma pergunta, alguma dúvida? É questão de prática, assim, conforme você vai lidando com a física, você entende que é sempre seguir esse roteiro. Primeiro você vai ler, aí você vai analisar o que você tem. Depois que você analisou o que você tem, você vai tentar identificar o que você quer, né? E aí você vai tentar encaixar a melhor equação ao sistema. Isso porque eu posso ter várias equações. Por exemplo, quando a gente lida com movimento uniformemente variado, existem 3 equações para o meu sistema. E aí eu tenho que saber qual delas vai ser a mais ideal. Então, a ideia é literalmente, você pode até marcar, tipo, ó, tenho V, tenho esse, então está faltando um. E aí é sempre assim, você vai tentar encontrar sempre uma das equações que você não tem. Esse aqui eu vou deixar para casa. Mas a ideia é pensar mais ou menos dessa forma. E uma dica é sempre pensar na unidade de medida. Por exemplo, ali eu já identifiquei que ela está em metros por segundo. Então, em muitos casos, muitos exercícios aparecem, por exemplo, questões que a gente consegue identificar e resolver só por unidade de medida, né? Através da unidade que a gente tem todos os parâmetros e tudo mais. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Show de bola. Então, pessoal, vai ficar para casa essas 2 questões. Semana que vem a gente corrige e por aí. E a vida segue. Então, falou, pessoal. Até mais.